Fábrica de podcast. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá começando agora mais um episódio da Fábrica de Podcast. Eu sou Alex Fonseca, o seu anfitrião, e hoje eu estou aqui depois de muito tempo, faz tempo que eu não aparecia por aqui, né? Estou com o Leonardo Teixeira, ele é mais conhecido por Léo. O cara é formado em nutrição. Ele formou ano passado, no primeiro semestre de 2023, pela Uniptan, em São João del Rei. É pós-graduado em nutrição esportiva e hipertrofia pela Uniguaçu. E o Léo é maromba, tá, gente? Ele é fisiculturista natural e até competiu recentemente pela FNB e ganhou em 4º lugar na sua categoria. O Léo é um cara que gosta de andar de moto assim como eu, gosta de um bom café assim como eu, também gosta de um bom papo em cafeterias e pubs assim como eu. Eu não ia falar isso não, mas o Léo é meu primo. Grande cara, grande sujeito. E aí, Léo, como é que você tá? Tudo bem? Tudo jóia, Alex. É um prazer estar aqui falando pela Fábrica de Podcast, trazer um pouco mais da nutrição para o pessoal, para que eles possam entender como que se deve ser uma alimentação equilibrada, né, associada à longevidade, associada a um estilo de vida saudável. Legal, cara. E o que te levou a fazer nutrição? Cara, sempre fui uma pessoa com muito apetite, desde criança. Isso era uma preocupação em relação a isso, porque eu sempre fui uma pessoa gordinha também. E, por exemplo, a comida em si não me saciava uma porção em si. Um pão não me saciava tanto quanto para outras pessoas. Isso me gerava uma dúvida. Eu preciso emagrecer, porém nenhum pão me sacia. Então, de que forma que eu vou trazer isso? Então, ao longo de toda essa jornada, eu fui pesquisando sobre. E aí, nisso, a gente encontra, inclusive, vários mitos associados à nutrição. Tá? E eu, inclusive, fui refém de vários mitos. Um deles, hoje em dia, popularmente conhecido, o famoso BCA. Né, a suplementação de BCA visando hipertrofia e tudo mais. A gente sabe que hoje em dia é um mito, um grande mito. E então, assim, fui para a Lavras cursar engenharia por gostar de exatas. Eu não sabia disso. Por gostar de exatas. A gente vai naqueles fórum para ver qual que seria, então, o seu destino em relação à graduação. Sim. E caía sempre em engenharia, exatas e tal, por eu gostar muito de matemática. Mas, voltando, fiquei um semestre só, voltei, ingressei por meio do ProUni, lá no Uniptan, como nutrição, e me apaixonei. Desde então, sempre destinado à área esportiva. Treino desde 2014, vai fazer 10 anos, né? Que eu tô nessa área de treinamento. Começou com 13 anos. 13 anos. 13 anos eu estava ingressando na academia. Eu lembro direitinho, esses dias me veio essa dúvida. Mas já desde o início com um objetivo de fisiculturismo? Não. Isso era só para saúde mesmo, emagrecer. A gente nunca entra na academia, pelo menos não com 13 anos, pela saúde. A gente entra na academia com 13 anos pensando em ficar saradão, ficar forte, né? Algumas crenças com meninas também já começa, né? Já começou há tempos, né? Então, assim, principalmente a gordura abdominal era algo que me incomodava muito. Então, eu tinha receio até mesmo de ir em um parque aquático, por exemplo, ou uma praia que seja, e tirar a camisa. Isso era um trauma até. Até isso foi resolvido há tempos, é claro, né? E recentemente uma paciente me contando sobre e me veio a lembrança de que para mim também era um trauma, sabe? Então fiquei feliz que eu pude ajudá-la a ela também de certa forma. Curioso, Léo. O meu filho, ele sofreu um certo bullying numa época. E ele também é fisiculturista como você. Claro que ele não pratica ainda com a intenção de competição e tudo, mas ele é bem centrado. E ele também tinha essa questão de ter vergonha de tirar a camisa, de entrar em piscina e tal. Às vezes ele ficava só... Nem camiseta ele colocava. Hoje isso mudou completamente, graças a essa questão corporal. A questão da autoestima relacionada ao treinamento, a uma alimentação saudável é fundamental. Sim, é fantástico. Muito massa. Eu te interrompi. Você concluiu? Sim. Eu gostaria... Então, fiquei um semestre só em Lavras. Voltei, então, para cursar nutrição, como mencionei.
E aí eu fui desvendando todos esses mitos, né? O Unipitan, de certa forma, abriu portas para mim, é claro, mas a base para o que eu sou hoje está de acordo com grandes profissionais da área, principalmente da área esportiva, que são Dudu Halush, Felipe Almeida, grandes mestres da área que eu sigo e acompanho, e até essa pós-graduação qual eu fiz, é também o coordenador Dudu Halush quem é o coordenador dessa pós. Então, desde então fui para a área esportiva e destinado então associado ao treinamento, penso ainda em fazer educação física para trabalhar fazer esse trabalho mais completo, como eu mencionei com você anteriormente. Mas é isso, cara. Legal, cara, legal. Bom, às vezes a gente fala, né, de nutrição, né, e a gente enxerga de uma forma muito ampla, ou a gente pensa que é só uma coisa também, que é só alimentação, né? Fala assim, vou no nutricionista para aprender a comer. Só que eu acho que a nutrição ela é muito mais abrangente, né, do que a gente fala, né? Às vezes a pessoa tem um desequilíbrio de uma substância dentro dela e com uma readequação de uma alimentação com base em alguns nutrientes, ela pode equilibrar aquilo que está faltando ou aquilo que está exagerado dentro dela, né? Então fala para mim o que é a nutrição em si e qual que é a visão geral disso tudo aí da nutrição. Cara, a nutrição é a ciência dos alimentos que por meio deles quer saber a interferência dos nutrientes presentes nesses alimentos na saúde humana. Então, por exemplo, uma alimentação equilibrada está associada à maximização da saúde óssea, da saúde cardiovascular, até mesmo da saúde imune. Sim. Longe daqueles mitos associados a cúrcuma como potente anti-inflamatório, longe de todos esses mitos, porém, a gente quer abranger mais a parte de prevenção primária, ou seja, não tratar a alimentação como um remédio. Eu ia te perguntar exatamente a medicamentalização dos alimentos, eu não sou a favor disso e acredito que profissionais sérios dessa área também não. A alimentação está mais como prevenção primária de doenças do que no tratamento destas. Então, por exemplo, a pessoa que hoje tem diabetes, é claro que ela vai ter que ter um acompanhamento nutricional, porém, eu acho que o papel fundamental do nutricionista é atuar na medicina preventiva, para que pessoas não desenvolvam tais doenças crônicas tão cedo. Tá, então é mito aquela questão de, não falei mito entre aspas, né? Por exemplo, a pessoa está com anemia e de repente fala assim, você precisa comer mais beterraba para que você não tenha tanta anemia, usar isso aí como um remédio. E às vezes ela deixa de tomar sulfato ferroso, outras coisas, ela vai comer só beterraba, ou só vai tomar feijão, ou só vai comer fígado de boi. Então isso seria errado pensar dessa forma. Cara, seria errado pensar de forma que se a anemia tivesse já de maneira instalada, a gente deve corrigir com os medicamentos. Porém, você já deve começar a orientar a pessoa a mudar os estilos de vida para que ela não fique dependente dos mesmos. Entendi. Então, assim, como conduta rápida de mudança, a gente aborda os medicamentos. Porém, a pessoa, para prevenir futuro casos de anemia, por exemplo, para não depender, teoricamente, de medicamentos por toda a vida em relação ao tratamento da anemia, que ela possa buscar boas fontes, né? E isso inclui carnes, a própria beterraba também, né? Então, juntamente com o tratamento médico, ele vai orientá-la a se alimentar melhor, até não só para o momento curativo daquele instante, mas sim para um processo de aprendizagem de comer melhor para o futuro. Sim, porque, por exemplo, para o pós-anemia. Um exame é como um retrato daquele dado momento. Se a pessoa não muda o estilo de vida, uma suplementação de sulfato ferroso, por exemplo, por 2, 3 meses, se ela interrompe o uso daquele medicamento e não mudou os estilos de vida dela, futuramente ela vai voltar a desenvolver a anemia. Sim, faz sentido, com certeza. Bom, eu penso muito a respeito de coisas mirabolantes que aparecem por aí. Eu não tenho muita paciência com questões de... Claro que existem bons profissionais, tá? Existem sim. Mas é porque quando banaliza, a coisa fica ruim. Vou falar de coaching, por exemplo, né?
nós temos coaches interessantes aí no mercado que fazem um trabalho legal e que ajuda muita gente a se desenvolver pessoalmente, não é? Do seu lado pessoal. Mas por conta da banalização, a gente tem muitas pessoas que talvez elas até participaram de uma palestra de coach, elas já se enxergam coach, elas se tornam um coach na internet. E por conta disso, a gente tem muitas dietas que se tornam da moda, né? Então, a gente tem o tal do jejum intermitente, né? Eu até brinco assim, o jejum intermitente, ele não pode ser chamado de intermitente, porque todo jejum, na minha opinião, é intermitente, né? Ninguém fica de jejum para sempre. Sim, não é? Com certeza. Então, qual a sua opinião sobre esses modismos? Cara, viram uma ideia de vender o produto. A pessoa que está tentando vender o seu método, qual seria o jejum intermitente, primeiro ela vai trazer um problema para aquela situação e mostrar que a solução está naquele modelo, naquele método dieta tal, sabe? E aí, com isso, ela vai vender o curso dela do Hotmart ou a consulta dela. Então, nada mais é do que seria essa comercialização de maneira exagerada em relação a isso. Então, assim, o jejum intermitente, ele é uma estratégia que pode ser viável no contexto, contudo, no contexto de emagrecimento, por exemplo, já de hipertrofia eu não vejo como tão válido, porque a gente quer otimizar a entrega dos nutrientes para reparo muscular. Contudo, não vale a pessoa fazer um jejum de 16 horas e nas 8 horas restantes ela come 2 pizzas, uma Coca-Cola de 2 litros. Então, assim... Já era. E, de certa forma, quando comparado o jejum intermitente, seja de 16 horas, enfim, com uma ingestão de 3 em 3 horas... balanceado as mesmas calorias no dia, não viram diferença no contexto de emagrecimento. Ou seja, pessoas que comeram de 3 em 3 horas emagreceram tanto quanto pessoas que restringiram essa janela alimentar. Faz sentido. O que eu percebo com relação ao jejum intermitente? Questões sociais. Sim. Então, já chegou para mim pacientes querendo fazer jejum intermitente. A pessoa queria interromper o seu consumo alimentar por volta de 2 horas da tarde, 2 ou 3 horas da tarde. E 5 horas, 6 horas era o único momento que ele tinha com a filha dele para poder fazer uma refeição junto. Então, de certa forma, eu tive que explicar para ele que não fazia tanto sentido esse jejum intermitente em termos de superioridade. E que, de certa forma, então, não haveria superioridade em relação a outras dietas, a prática do jejum intermitente. Sim. E que esse paciente, no caso, deveria aproveitar dessa única refeição que ele faz com a filha dele para aproveitar desse momento que é muito importante, essa relação da comida com o âmbito social. Vale. Você me falou isso outro dia, né? Que às vezes é mais interessante você aproveitar o momento que você tem de afeto ali com quem você ama, né? Seja seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu irmão, do que levar isso para um lado da nutrição, né? De você se resguardar de algo, mas você está afetando um outro lado emocional da sua vida, né? Acho que é um equilíbrio, né? Por experiência própria, como você mesmo mencionou, recentemente eu competi no fisiculturismo natural, tive que abrir mão de grandes momentos de interações com familiares e amigos, por mais que, não por mim, mas porque, de repente, eles não entenderiam esse processo de restrição alimentar, sabe? E ficariam pegando no pé e tudo mais. Então, para evitar isso, eu já deixei de ir em alguns encontros. Mas, por hora... Mas foi algo uma particularidade. Sim, foi algo específico. Né? E algo que está dentro de mim, algo que eu gosto, que é o fisiculturismo natural, que é a prática do fisiculturismo. Sim. Mas, de certa forma, para uma alimentação saudável, eu nunca recomendo que a pessoa se prive de momentos como esse, porque eles são únicos. Tá? Sim, pro dia a dia, para a vida, né, no caso. Sim. Um dia você não vai conseguir, por exemplo, reunir com seus pais para tomar um café, por exemplo. E se você privar hoje, simplesmente porque você quer perder 2, 3 quilos para ficar mais estético, no futuro você pode se arrepender disso. Sim. É isso que você fala também serve para dieta cetogênica, né? Para dieta cetogênica, a gente tem... A cetogênica é consumir carboidrato demais, não é isso? Na verdade, não. A dieta cetogênica é a restrição do carboidrato e em prol disso a gente aumenta o consumo de gorduras. Tá? Tá. E aí ela tem fundamento para tratamento da epilepsia.
Que interessante. Sim, porque tratamento da epilepsia que não respondem a medicamentos, a gente tem melhora dos casos com a redução da ingesta de carboidratos. Tá? Que loucura. Porém, novamente, a dieta cetogênica é uma dieta de baixa adesão, porque alimentos fontes de gordura são alimentos mais calóricos São e, calóricos. consequentemente, a gente Sim. poderia comer menos, Sim. tá? E é uma dieta que trazendo sempre pro meu lado, visando treinamento esportivo, visando hipertrofia, de forma alguma é a mais recomendada. Entendi. Interessante. Então, pessoal, tomar cuidado com milagres. Milagres, nesse caso aí, né, não existem. E né? o que a gente observa com relação a quando a pessoa fala que vai começar uma dieta, principalmente essas dietas específicas, dieta cetogênica, dieta da lua, dieta da sopa, é que sim, as pessoas emagrecem porque elas estarão em déficit calórico, Sim. porém, como não é sustentável, Sim. a pessoa logo Isso é ganha extremamente peso, perigoso, né? ganha mais peso do que já estava anteriormente. E quando a pessoa ganha mais peso do que ela estava anteriormente, a gente tem uma relação de piora do metabolismo, sabe? No passado, o pessoal chamava muito essas dietas de efeito sanfona, né? Que aquela pessoa, Justamente. ela vai lá, ela enlouquece, projeta o verão, ela vai e quer emagrecer e tem que emagrecer a qualquer custo. E aí ela faz uma dieta e emagrece de fato, só que no inverno ela vai engordar muito mais do que... né? Então acho que é melhor uma reeducação alimentar, né? Reaprender, criar hábitos, né? Certamente. A nutrição, ela tem sua importância desde o início da vida. Então, o recém-nascido, a gente tem toda aquela preocupação sobre como a gente vai alimentá-lo, de quantas horas vai ser a amamentação, quais alimentos introduzir ali, quando introduzir. Porém, aparentemente, essa preocupação ela vai se perdendo no decorrer da vida, sabe? De modo que eu vejo famílias que têm toda essa preocupação de manejo, de quando vai introduzir a ingesta de açúcar, por exemplo, ou alimentos ricos em açúcar. E aí, só que o padrão alimentar daquela família, você vê que não está pronto para isso. Então, a criança, até os 2 anos de idade, você vê toda aquela regularidade, só que partindo disso, a pessoa segue a criança, logicamente, vai seguir o mesmo padrão alimentar dos pais, porque a comida é oferecida pelos pais. Com certeza. A criança não vai aprender a comer bolacha recheada do nada, não. Ela vai aprender a comer bolacha recheada porque tinha disponível na casa dela. E até uma curiosidade em relação a isso, o paladar, ele é altamente mutável. Então, se a gente ficar o tempo todo ingerindo alimentos ricos em sódio, glutamato monossódico, essa preocupação com o glutamato, alimentos ricos em açúcar ou gordura, a gente perde um pouco o paladar, o prazer por alimentos que não oferecem tanto sabor quanto. Ou ainda que oferecem outros sabores, tipo azedo, amargo, você vê que não tem uma preferência. Não, e é interessante porque vou falar um pouquinho aqui dos meus pais, por exemplo. Eu tomo café lá nos meus pais e eles exageram no açúcar do café. E eu não gosto de café doce. Eu gosto, assim, até tomo um café doce pela manhã e tal, mas eu gosto mais do café amargo. E aí eu falo com eles, o café de vocês é extremamente doce. E de vez em quando meu pai diminui o açúcar e continua muito doce. E a minha mãe fala assim, o café tá amargo. Por quê? Né? Porque ela aprendeu a consumir aquele café extremamente doce, né? E não consegue se adaptar, às vezes, a um adoçante, porque vai colocar 30 gotas de adoçante para dar conta de adoçar e suprir aquela quantidade de doce que ela está acostumada, né? Meu filho, quando era bebê, a gente pingava na boca dele Buscopan, que ele tinha muita cólica, e Buscopan extremamente amargo, e ele não fazia careta, ele tomava tranquilo. E, inclusive, né? fazer careta, o recém-nascido fazer careta, por exemplo, numa ingesta de uma fruta cítrica, por exemplo, não quer dizer que ele não gostou. Sim. Quer dizer que é uma experiência, de repente, nova para ele. Sim, sabe? sim, que deve ser repetido. Sim, sabe? com certeza. Essa adaptação é interessante. Eu, por exemplo, adoro coisas amargas. Eu gosto muito de jiló. Eu não gosto por exemplo, não gosto de Campari. Muita gente gosta de Campari. O Campari, ele é amargo e doce, eu acho ele estranho. Inclusive, uma curiosidade em relação ao café, eu postei até recentemente no meu Instagram. E Adoro você café. também deve já saber disso, com certeza, porque agora mesmo a gente acabou de tomar um café. Sim. Mas cafés de torras médias e claras têm menos essa percepção de amargo do que em relação aos cafés tradicionais. Então, ao comprar o café, perdão, note que vai ter um selo ABIC
E Sim. nela vai estar dizendo se é um café tradicional, extra forte, superior, que é uma classe ainda melhor do que esta. Sim. Porém, a que eu mais aconselho é aquele gourmet. E no rótulo atrás vai estar definido se é torra média, clara e Sim. tal. E sempre opto pelas torras médias e claras para não ter a necessidade de adoçar o café. A torra escura, na verdade, ela é uma forma de baratear o café e torná-lo bem acessível, porque as pessoas procuram cafés de torra escura para que o café renda, né? Só que, na verdade, não estão tomando um café de verdade, um De café qualidade. de qualidade. Porque ela é tão escura que pode se camuflar, inclusive, com torras de outras coisas junto, fora o grão. Quando a gente tem um café de torra clara, é muito difícil conseguir torrar algo junto com esse grão, porque ele vai aparecer, né? E uma coisa que eu acho legal da torra clara do café é que a gente sente as nuances da fruta, do sabor real da fruta do café, e não só essa sensação que o café tem depois da torra, né? Acho fantástico. Bom, Léo, me fala sobre tendências, essas novas tendências aí de nutrição, de dieta. Eu sou uma pessoa que eu sempre tive muito preconceito com nutricionista. Eu já te falei sobre isso, Sim. né? Por quê? Porque a gente vai num nutricionista, já aconteceu comigo, já aconteceu com a minha filha. A gente vai no nutricionista e o nutricionista às vezes passa pra gente coisas mirabolantes que são de difícil acesso, né? E sem necessidade, às vezes. Por exemplo, vai consumir 3 castanhas do Pará em tal horário. Por exemplo, eu ia em nutricionista e me passava lá biomassa de banana verde. Ao passo que eu tenho dentro de um supermercado um hortifruti, com frutas, verduras, legumes, com coisas verdes, amarelas, laranjas, tem tudo que eu preciso ali. Fora os industrializados também, que são interessantes. Por exemplo, uma lata de atum, né? É bem interessante. Um pão de forma integral, Um pão de forma integral. leite de caixinha. Então, eu sempre tive muito preconceito com nutricionistas, porque todos os nutricionistas que eu já frequentei me levavam para uma dieta mirabolante. Eu não dava conta de fazer, né? Recentemente, você me visitou, fez uma dieta para mim, né? E eu tô achando super interessante fazer. Por quê? Porque pela manhã eu como uma torrada, né? um pão de forma torrada integral, com 2 ovos mexidos, com uma fatia de queijo, com tomate, com pepino. Coisas que de repente já estariam dentro da fruta. sua cozinha. Sim. E eu não senti fome comendo o que você me passou. Sim. Entendeu? Não senti fome. Então, isso eu achei bem interessante. Então, o que você fala sobre as novas tendências? Você está seguindo uma nova tendência de nutrição ou você está numa quebra de paradigma com isso? Na verdade, quando a gente vai analisar os estudos referente à área da nutrição, a gente Sim. vai ter diversos benefícios associados às castanhas, à biomassa de banana verde, e até mesmo a demais alimentos, cacau, a própria cúrcuma, que é muito difundida por aí. Só que aí, o nutricionista que vê esse estudo e fica entusiasmado e agora fala, agora eu vou colocar na dieta de todo mundo, esse nutricionista ainda não entende o poder de uma boa anamnese, de conhecer o paciente, Sim. fazer um bom recordatório alimentar e entender quais alimentos que ali estão presentes e que ele gosta, por exemplo, que possam contribuir para uma boa ingesta de vitaminas, minerais, compostos bioativos, que inclusive no café está muito presente, e mais ainda do que na cúrcuma. E é até uma curiosidade que eu trago. Então, assim, as novas tendências da nutrição está mais associado a não individualidade em relação a um alimento específico, mas sim a um padrão alimentar. Então, hoje em dia, a gente tem estudiosos que buscam por padrões alimentares associados a mudanças do estilo de vida e, em relação a isso, a parte geográfica também. E o que eles observam? Que um padrão... Faz todo sentido. Sim, que um padrão de dieta... Por exemplo, eles viram que população de Okinawa, lá no Mediterrâneo, populações vivem muito e vivem bem, inclusive. E aí eles vão buscar o padrão alimentar. E aí esse padrão alimentar é mais
plant-based, é mais in natura, Sim. sabe? São alimentos ricos Sim. em grãos integrais, frutas, cereais. Não deixe de excluir seus leites e derivados, sabe? Tudo isso. E aí, por exemplo, o cacau, por exemplo, ele não está presente na dieta mediterrânea. Sim. Mas isso não significa que não seja um alimento bom. Sim. É só porque não é oriundo da região deles. É oriundo do Brasil. Então, por exemplo, quem está lá na Amazônia, por exemplo, lá, de repente, já tem o hábito de consumir castanha do Pará, por exemplo. Sim, Né? O açaí no Nordeste. que é altamente né? nutritivo também. Altamente nutritivo. Então, acho que tem que se adequar àquilo que a região oferece e àquilo que é habitual também naquela região. Inclusive, já definindo o que seria uma alimentação saudável, seria tudo aquilo que abrange os grupos alimentares, a não ser uma pessoa que tem uma restrição específica, por exemplo, ao vegetarianismo, veganismo e tal, mas que ela deve ser sustentável também a longo prazo e prazerosa. Sustentável no sentido de, eu consigo encontrar isso facilmente ao mercado? Isso vai me sobrecarregar financeiramente? Porque se sim, também não é saudável. Sim, sim. E é interessante você falar de prazeroso, porque uma coisa interessante é que a gente percebe que muitas pessoas, muitos nutricionistas, muitos profissionais, inclusive até da educação física também, ele não se preocupa em te entregar aquilo que te dá prazer. De repente ele se preocupa em te entregar só aquilo que é saudável. E se você consegue mesclar, né, juntar aquilo que é saudável com aquilo que te dá prazer, fica perfeito. Por quê? Comer é um ato social também, não é? Por exemplo, hoje eu te recebi aqui, a primeira coisa que eu te ofereci foi um café, né? Então, quando a gente vai visitar alguém, recebe uma visita, ou a gente vai sair com alguém, a primeira coisa que se pensa é comer. Vamos num barzinho? Vamos pedir uma porção? Vamos pedir uma pizza? Vamos fazer um churrasco? Com né? certeza. Por quê? Comer é prazeroso, né? Então, quando o nutricionista, o profissional, ele consegue perceber, enxergar, né? Fala assim, de que você gosta? Né? Eu acho que isso é interessante, é uma pergunta, né, que E até cabível. o nutricionista, o paciente em si, nesse caso, ele tem que ter uma abertura nesse sentido, porque o paciente que não detalha tudo aquilo que ele gosta, tudo aquilo que é a verdade em cima do que ele faz atualmente, o nutricionista fica sem saber o que realmente ele gosta e vai, de repente, da individualidade do próprio nutricionista prescrever, por exemplo, um farelo de aveia, só que de repente o nutricionista gosta. O paciente Mas não o gosta. paciente não gosta. Então Não tem o hábito de é consumir. também importante essa abertura em relação do diálogo. Sim, mas eu acho que uma anamnese, né, sincera, honesta e verdadeira, né, claro que ela depende das duas partes. Ela pode resolver essa questão. É porque tem muita gente que, na minha prática clínica, por exemplo, chega pra mim falando assim, eu preciso que você monte uma dieta pra mim, mas pode colocar o que você quiser que eu vou seguir. Aí na Entendi. primeira semana a pessoa faz de tudo pra seguir de forma incorreta, sabe? Mas na segunda semana a pessoa já fica perguntando se é aquilo mesmo que ela quer pra vida dela. Se ela tivesse detalhado tudo aquilo que ela realmente gosta, de repente eu conseguiria encaixar em alguns momentos pontuais determinado alimento. Sim. Como, por exemplo, o chocolate 70%. Sim. Um chocolate altamente rico na massa de cacau, que traz diversos Tem benefícios. com açúcar. Em termos calóricos, tem tanto quanto calorias em si, em termos de carboidrato, gordura, Sim. tanto quanto um chocolate ao leite. Ao leite. Porém, os benefícios associados, no sentido de compostos bioativos presentes, como, por exemplo, as catequinas, que vão exercer um efeito antioxidante, anti-inflamatório, melhora da resistência à insulina associado, melhora do perfil lipídico, tudo isso associado ao consumo de chocolate, de cacau, né, do cacau em si. Mas, claro, padronizada as devidas quantidades. E isso é importante essa transparência do nutricionista, do profissional da nutrição com o paciente. Então, hoje, por exemplo, na minha consulta, eu prezo muito mais por um acompanhamento, igual foi com você, de posterior à entrega da dieta, ter esse diálogo transparente. Olha, você gostou? Sim, Me manda com foto de certeza. como tá as suas refeições, Com certeza. para que a gente vá conversando e se entendendo. Pessoal, então não vai sair aí comprando uma barra de chocolate hoje gigante e consumir esse chocolate amargo 70%, não, tá? Inclusive, quando for comprar o chocolate 70% ou demais amargos, observa na lista de ingredientes. O primeiro ingrediente é o que mais aparece naquele determinado alimento. Então, aquele chocolate que vinha como primeiro ingrediente açúcar,
não seria talvez a melhor opção, mas sim aquele que como primeiro ingrediente fosse massa de cacau. Sim, inclusive hoje até a Anvisa tá, né, graças à Anvisa, os alimentos estão sendo mais claros, né? Vem lá, alto teor de açúcar, né? Inclusive hoje virou até meme, né? Tendência nesse lado, no sentido de ser o maior inibidor de apetite, né? A pessoa vê um rótulo desse, ela fica meio sem vontade. Tem umas brincadeiras que fazem, né? Pôs na boca, é gostoso, cospe que vai fazer mal. Muito interessante. Bom, a gente já falou sobre isso, que era uma coisa que estava anotada aqui, sobre a nutrição personalizada, é justamente, né, o que você acabou de falar sobre essa questão da anamnese, entender Com o que a certeza. pessoa que aí ela gosta, então a gente já tem isso aí. E assim, vai ter momentos que o nutricionista vai ter que ser mais rigoroso com relação à prescrição de alguns alimentos. Claro. Por exemplo, uma pessoa que está com anemia, realmente, a pessoa vai ter que mudar consumir mais ferro, né? Consumir mais nutrientes que vai... Justamente. Uma pessoa que, por exemplo, quer ser adepta ao veganismo, mas não tem nada de uma dieta in natura, plant-based. Então a pessoa vai viver à base de quê? De salgadinho? Sim, e ela não entende também, né? Eu vou te dar um exemplo interessante. Eu tenho uma filha que é vegetariana, ovo-lacto-vegetariana. Então ela consome ovo e consome leite. Hoje ela aprendeu a comer, mas no início era muito difícil. Então, por exemplo, a gente foi para Orlando, então 11 horas de voo. No avião foi dito que ela era vegetariana. Só que também o pessoal os nutricionistas de voo, nem eles conseguem saber o que fazer também para uma pessoa que tem essa dieta. Porque veio uma comida para ela que nem a gente experimentando não tava gostoso. E lá nos Estados Unidos, por exemplo, a alimentação lá não é muito boa. Com relação lá, consome-se muito industrializado. Sim. Né? Então foi muito difícil encontrar para ela proteína, coisas desse tipo, né? Até por aqui também, quando a gente viajava para alguns lugares, né, ela ficava na base do macarrão com cream cheese, macarrão com molho e só. E com isso ela perdia muito. Hoje não, hoje ela aprendeu, ela come muitos grãos, ela come quinoa, ela come lentilha, ela come grão de bico, e gosta muito desses alimentos, né? E de vez em quando, ela sempre acompanha com o médico, costuma repor B12 justamente de forma, né, farmacêutica. Mas ela consome ovo, hoje ela consome mais ovo do que consumia, ela consome bastante leite, apesar dela ter intolerância à lactose, que dificulta um pouco, né? Mas ela já consome produtos que entre aspas, né, são sem lactose, né? Porque, na verdade, eles não são sem lactose, né? Eles contêm lactase, né? Que eles eles adicionam a enzima... A lactase já para a hora que entrar no corpo, já... E é um alimento, né, previamente digerido. Isso, previamente digerido, isso mesmo. Mas você finalizou sobre a questão do veganismo? Então, com relação ao veganismo, há essa preocupação com relação à vitamina B12, justamente porque ela está presente em alimentos de origem animal. Sim. Com relação ao ovo-lacto-vegetariano, é uma preocupação um pouco menor, visto que ela está presente também a vitamina B12 em leites derivados. Outra preocupação também é o paciente vegetariano, vegano, com a ingesta de ômega 3, por exemplo. Sim. Né, já que está presente em peixes, principalmente, mas a gente pode, então, tem orientar... linhaça, né? Que justamente. Tem ômega 3. Orientar o paciente a utilizar, por exemplo, linhaça, chia, óleo de canola também é fonte. Tá? Então a gente tem essas alternativas. Menos biodisponíveis, porém não deixa de ser uma boa ingesta. Tá. Uma vez eu vi uma reportagem, acho que foi na internet, mas a internet é cheia de fake news, então é complicado saber o que é verdade e o que não é. Falando a respeito do óleo de canola, que o óleo de canola, inclusive, tem uma flor desenhada e que parece que ele não é derivado dessa flor, alguma coisa nesse sentido. E eu vi até demonizando o óleo de canola, que ele é altamente tóxico e ele é caro, então que nós somos enganados e tudo mais. Então, como você mencionou óleo de canola, o que você fala a respeito do óleo de canola e também de outros óleos? Você fala da gordura de porco também, que antigamente o óleo de soja fazia bem, depois passou a ser a gordura de porco que faz bem, aí fica nessa coisa aí de, né, o carro falar, porque a indústria
é terrível, aí para vender óleo fala que demoniza a gordura de porco. Aí depois começam a ter gordura de porco novamente no mercado, aí vira um jogo, né, comercial. Mas voltando ao óleo de canola, o que você me fala a respeito? Assim, na verdade, associado a diversos temas que abrangem a nutrição é uma ciência nova, comparadas às outras ciências, por exemplo, a medicina. Sim. Então, de forma bem otimista, o nutricionista, eu vejo que o nutricionista está começando a se impor mais para falar sobre o que ele mais domina, que é associado à nutrição. Então, de modo que outros profissionais possam se destinar a cada áreas, às suas áreas de atuação. De forma que o óleo de canola, canola não é a planta é a couza. Então, o óleo de canola é extraído da couza. E nessa couza, a gente tem realmente uma toxina vegetal, que é o ácido erústico. Porém, a quantidade encontrada no óleo de canola é 100 vezes menor do que quando permitida. O permitido é de 2%, e o encontrado no óleo de canola é de 0,2%, de modo que não vai trazer nenhum malefício a quem consome. Entendi. Então eles usam esse ácido para demonizar o óleo de canola, que na verdade ele não tem significância ali dentro. É como conter traços, né? Igual a gente vê alimentos que contêm traços, né? Mais ou menos tipo, usa um argumento para, de forma extremista, falar que aquele é mal. Então, por exemplo, se a gente for pensar dessa forma, em diversos alimentos a gente acaba encontrando traços de alguns compostos porém que tem seus valores pré-definidos de limite de ingestão. Sim. Interessante. E sobre a questão por exemplo, gordura de porco, né? Sim. Aí fica naquele vai e vem. Óleo de soja faz mal, a gordura de porco faz bem. Já vi até argumentos que é porque a gordura de porco ela é animal, então ela... como se ela... essas coisas loucas, né? Como se ela se misturasse melhor ao nosso corpo do que um vegetal. Mas se você for pensar dessa forma, você não pode nem comer uma fruta, né? Porque nós não somos fruta. Sim. Né? Mas qual o mito em cima disso, né? De gordura de porco, de óleo de soja? É fato que gordura de porco é melhor que óleo de soja? Faz menos mal? Não, de fato, os óleos vegetais, eles exercem benefícios à nossa saúde quando comparado a fontes de gordura animal, que nesse caso seria a gordura de porco, né? Ou a banha de boi. Porco. Mais comumente Ou de usa... boi, mas para cozinhar usa de porco, mas num churrasco a gente quer comer uma gordura de boi, não uma picanha, né? Sim, mas aí quando a gente pega uma frequência de consumo, churrasco a gente deixa mais aos finais de semana, carne gordurosa e tal, mas normalmente. Se eu cozinhar um arroz todo dia com gordura de porco, vai ser mais prejudicial do que se eu cozinhar refogando com óleo de soja. Não digo nem mais prejudicial. Cozinhar os alimentos com óleos vegetais, desde que, claro, utilizando o bom senso para não exagerar na quantidade, não vai trazer menos prejuízo, vai trazer benefícios associados à redução do colesterol LDL, que é o maior relacionado a eventos cardiovasculares, tá? Do que quando comparado à gordura animal, que é fonte de gordura saturada, e esta sim tem relação com o aumento do LDL, aumento da inflamação, aumento da resistência à insulina e, por consequência disso, o surgimento de doenças crônicas. Entendi. O aumento da resistência à insulina, a gente tem o surgimento de diabetes. O aumento do LDL, a gente tem piora do perfil lipídico e surgimento de eventos cardiovasculares, como infarto, tudo mais. Mas a gente está falando de refogar e não de fritar. Sim. Então, se eu frito com óleo de soja, aí eu já perco completamente esses benefícios, porque eu vou hipersaturar esse óleo para eu fazer uma fritura, ou não? Na verdade, quando a gente frita algo em imersão, o óleo em si, tipo assim, se a gente frita uma única vez e não fica reutilizando aquele óleo, os benefícios ali estarão presentes também. Porém, aquele alimento ele vai servir como uma esponja, de modo que nem tudo que é saudável se deve... Na verdade, nada que é saudável a gente deve consumir de maneira exagerada. Sim. Então, aquela quantidade exagerada daqueles óleos vegetais que foram ali Que não é saudável. Absorvidos, então torna-se um alimento não saudável. Por exemplo, a batata é um alimento saudável. Sim. O óleo de soja é um alimento saudável. Sim. Então vem aquela questão, por que batata frita não é saudável? Né? Fato. E a questão de ser saudável ou não está mais associado a essa questão do quão palatável aquele alimento se torna, o quanto você vai comer daquele alimento. Então, se a gente consome batata frita ao invés de uma batata cozida, de repente a gente não estaria precisando naquele momento daquela quantidade exagerada de gordura. Entendi. Tá?
por mais que essa gordura possa ser saudável. Ela, de maneira exagerada, vai contribuir para o ganho de peso, e isso vai ter relação, então, futuramente com o surgimento também de doenças. Faz todo sentido. Mas então, afinal, batata frita é saudável ou não é? Quando a gente olha contextos em geral, por exemplo, eu posso falar que um chocolate, por mais que seja ao leite, Aham. posso falar que chocolate ao leite não é um alimento saudável por fornecer açúcar e gordura saturada. Os dois associados. Uhum. Porém, quando a gente olha uma alimentação saudável, a gente pensa mais em padrão alimentar. Então, como que é o padrão alimentar dessa pessoa? É uma pessoa que está consumindo frutas, vegetais, leites derivados, Faz todo sentido. uma boa ingesta de proteína, bom consumo de água, é uma pessoa ativa e está consumindo 3 quadradinhos de chocolate ao leite. Essa é uma pessoa saudável. Ok. Agora, um chocolate num padrão alimentar recheado, provido de biscoito recheado, salgadinho, sedentarismo, isso já não se torna Se a saudável. pessoa tem um hábito saudável, se exercita e tal, de repente ela vai lá no Burger King, no McDonald's, não me patrocinam, tá, gente? E come um sanduíche, ok, né? Ela Sim. foi lá, comeu um sanduíche, tomou uma Coca-Cola, mas isso não faz parte do dia a dia dela, né? Sim. Nesse sentido. Justamente. E aí, se a pessoa quer fazer desses alimentos mais presentes na sua vida, aí o nutricionista entra com estratégias para torná-la aquela refeição mais saudável. Então, por exemplo, ao invés daquele lanche de um McDonald's, por exemplo, vamos fazer um artesanal com uma carne magra, um patinho, um pão de brioche que seja para ficar mais saboroso ali, alface, tomate, requeijão. Sim. E aí, por exemplo, a batata enche... E ele vai ficar mais gostoso do que, de repente... Uma batata a gente dá uma pré-cozida, leva para airfry com bastante páprica, um fio de azeite. Então dá para fazer uma refeição bem saborosa. Então, já quebrando aquele mito de que tudo que é saboroso faz mal, Sim, né? com certeza. E estar presente, isso pode ser um jantar, por exemplo, de maneira diária, para você, por exemplo, para todos. Legal, interessante. Bom, então qual tipo de óleo hoje você aconselha mais a se usar no dia a dia? Para cozimento, né, para refogar e para fritar também? Sim. Todos os óleos e gorduras a gente tem que ter, novamente, dizendo o bom senso em relação à quantidade, de modo que... Até o azeite, né, que dizem que é uma gordura boa, a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, tive casos de pacientes que não estavam conseguindo emagrecer, mesmo já tendo... Isso a paciente me contando no recordatório alimentar. Mesmo já tendo retirado o arroz, o feijão. Só que a pessoa me contando o que era o recordatório alimentar dela, eu percebi que ela estava exagerando na carne, que na maioria das vezes não era uma carne tão magra. E consumindo um bom aporte de salada e regando com azeite, muito azeite. E aí... Novamente, alimentos, fontes de gordura são mais calóricos. Sim. E isso, se, por exemplo, a gente compara 10 ml de azeite, teria em termos de calorias as mesmas calorias, tanto quanto 100 gramas de arroz. 80 a 100 gramas de arroz. Sim, uma colher de sopa de óleo. Sim, justamente. De azeite. Mas, respondendo a sua pergunta, os óleos vegetais, segundo as diretrizes, são os mais recomendados para consumo, visando longevidade, visando saúde cardiometabólica, tá? Do que conta comparado às gorduras de origem animal. Se você não abre mão, por exemplo, de um feijão refogado na banha de porco, utilize com moderação e apenas para o preparo do feijão em específico, tá? E, novamente, reforçando que todos os outros aspectos associados à sua vida estejam saudáveis. Sim. Então, se a pessoa gosta de uma banha de porco e quer utilizar ali um pouquinho só para refogar um feijão, tudo bem, bom senso. Porque dá um sabor diferente. Porque dá um sabor diferente, só que aí o arroz faz com azeite. Hoje em dia a gente tem no mercado aqueles sprays de óleos para reduzir o consumo, por Você exemplo. pulveriza e já deu o que precisa ali, né? E saboriza. Com certeza. Né? Bom, agora saindo para um outro alimento que eu acho que é meio polêmico, que muitas pessoas, inclusive, têm intolerância. Na verdade, são 2 alimentos, né? Que é o leite e o glúten. Por exemplo, a lactose. Todas as pessoas têm uma tendência a serem intolerantes à lactose? Por exemplo, uma dose alta de lactose, para mim, eu acho que eu sou intolerante à lactose, mas eu nunca fiz um exame. Mas eu sempre tenho muito gases quando eu consumo leite, independente, às vezes, até da quantidade. O leite, ele
Todas as pessoas têm uma tendência a ter o leite como inflamatório dentro dela, como algo que pode ser prejudicial, ou não? É de boa? Isso depende de pessoa. Em relação à intolerância, ao consumo do leite. Em relação à intolerância à lactose, nós temos diversos graus de tolerabilidade para cada indivíduo. Sim. De modo que o nosso organismo ele é dinâmico. Se ele vê que não está tendo a necessidade de uma produção de uma enzima em específico, ele vai parar de produzir. De modo que a pessoa que cresceu e não teve o hábito de consumo de leite, ela retoma esse consumo de leite, pode ser que ela desenvolva, então, uma intolerância à lactose por não produzir o suficiente essa questão da enzima lactase. Seria a lactase, sim. Tá? Então, com o decorrer da idade, a gente observa uma redução na produção dessa enzima lactase, com o decorrer da idade, mas isso é dependente também de como é o consumo dela. É como se fosse a briga, insulina-glicose. Aí seria lactose e lactase. Mais ou menos isso, entre aspas, né? Pode ser que sim. Tipo, fazer uma comparação muito a grosso modo, né? Sim, mas quando eu digo essa tolerabilidade à lactose, está mais associado a como que foi o padrão ao hábito dela em relação ao consumo de leites e derivados, tá? E, inclusive, tem pessoas que desenvolvem intolerância à lactose durante uma doença inflamatória intestinal, por exemplo, por consequência do consumo de glúten a pessoa que é celíaca. Então, por exemplo, a pessoa é celíaca, consome alimentos ricos em glúten, por conta disso o intestino dela fica inflamado, e aí ela vai consumir leites derivados, ela acaba tendo uma provocação ainda mais do intestino. Porque o intestino, como não está saudável, ele não está tendo essa produção como deveria da enzima lactase. Tá? Então tem uma certa ligação aí entre saúde intestinal e saúde intestinal no geral. Tanto que a gente vem daquela recomendação de que se você está, por exemplo, com uma disfunção intestinal, uma diarreia, por exemplo, não deveria, então, consumir leite. Sim. Não sei se alguém já ouviu falar isso. Sim, porque como o intestino não está saudável, de repente ele não esteja produzindo o suficiente dessa enzima lactase. E aí, essa lactose travada ali no intestino, ela vai propiciar ainda mais ao peristaltismo, né, que é essa contração do trato gastrointestinal e provocando ainda mais a diarreia. Sim, mas, em contrapartida, se consumir o derivado do leite já fermentado, né, pode ser positivo. Porque justamente esse processo de fermentação... Esse processo de fermentação promovido pelas bactérias é a quebra da lactose em galactose e glicose, que é o que o nosso intestino faz, sabe? Então, sim, ele vai ter menos teor de lactose do que quando comparado a um copo de leite. Então, retomando a sua pergunta, se leite é inflamatório para todos? Não. Para quem tem intolerância à lactose, pode haver um grau de inflamação, sim. Para quem é alérgico à proteína do leite, também terá a inflamação, né? A proteína do leite, no caso, a caseína. Então, para a população que não apresenta tais condições listadas anteriormente, o consumo de leites e bebidas fermentadas à base de leite exerce efeito até mesmo anti-inflamatório, ao contrário dos que muito pensam, né, ser um alimento potencialmente inflamatório. Tá, mas nós... aquela questão também que o pessoal argumenta muito. Nós somos o único animal que nos alimentamos de leite enquanto adultos, né? Esse argumento cabe? Cara, a gente não deve comparar o nosso padrão alimentar relacionado aos animais, comparado aos animais, até porque tudo se deve também a nós termos a razão, a nós termos a capacidade de raciocinar e a capacidade de buscar o alimento, diferentemente da oportunidade que os animais mesmo têm. De interpretar e estudar e tudo mais. Sim, né? Coisas que só nós fazemos. Só nós fazemos. Se fosse pensar dessa forma, existem inúmeras coisas que a gente faz e que os animais não fazem. E nem por isso está errado. Nem por isso está errado. Justamente. Né? Interessante, Léo. A gente está chegando perto do fim, né? Na verdade, a gente já está chegando ao fim e eu queria que você compartilhasse com a gente aqui uma história de sucesso, né, com alguém, ou com você mesmo que você atendeu, ou com um exemplo de um professor seu, de história de sucesso e com relação à nutrição. A pessoa estava passando por uma situação bem complicada e que hoje ela está
mudou completamente de hábito, né? Sim, claro, sem mencionar nomes, né? Claro. Mas eu estou com uma paciente, inclusive, ela está presente comigo na consultoria hoje, Uhum. mas ela conseguiu, um prazo de 1 mês, perdeu o equivalente a acho que 5 quilos. Ela estava com 120, foi para 115. Tá? Num prazo isso de 1 mês e meio. O que, de repente, pelo peso que ela se encontra hoje, a gente pode até pensar que foi pouco, né? 5 quilos. Mas é uma vitória, né? Contudo, ela já perdeu mais que isso com outros profissionais, inclusive com endócrinos e outros nutricionistas, que privavam o consumo de alimentos específicos, julgando que estes seriam os causadores da obesidade. Tá? O que não resolveu para ela. Era aquela paciente que gostava de comer o seu arroz com feijão e que acabou compensando... Que a gente conversou no início. Sim, e que acabou compensando ali no azeite, por conta disso não estava conseguindo. Sim. Então a gente reintroduziu o consumo desses alimentos que ela muito gostava em relação ao arroz, o feijão. Ela gostava até do agridoce, ela colocava uma banana também junto com aquela refeição e tá tudo bem. E foi orientada, então, de acordo para que ela obtivesse déficit calórico e conseguisse emagrecer. Ela voltou lá com 5 quilos a menos. E mais do que essa vitória em relação aos quilos perdidos, foi a percepção de mudança do estilo de vida que ela teve. Hoje ela está feliz com a alimentação que ela tem. O prazer, né? Tem prazer em comer. Sinal que vai se tornar algo sustentável, palpável, e não um desafio de 30 dias. Sim, e se tem prazer em comer, não vai buscar outras situações, outras coisas para substituir. Com certeza. Outra história de sucesso que eu tenho contextualizando com o que eu disse no início, eu era uma criança gordinha, com muito apetite, e uma história de sucesso que eu posso trazer nesse caso é relacionada a mim mesmo. Hoje em dia eu não mudo meu apetite, pelo contrário, acredito que esteja até maior, porém a gente busca por estratégias nutricionais, por exemplo, a inclusão de alimentos menos calóricos, né? Com menor densidade calórica, por exemplo, as frutas, né? Bebidas fermentadas como iogurte, de preferência para o desnatado, que tem menos calorias, por exemplo. E hoje em dia eu consumo, em termos de volume alimentar, muito mais do que quando criança, logicamente. E consegui, de certa forma, perder peso, melhorar a composição corporal associada, claro, ao treinamento. Tá. Eu vou te fazer uma pergunta interessante. Você sente fome, mas não vale falar quando você está no bulking. Tem que falar geral, quando você está no cutting também. Você sente fome? Quando eu estou no cutting, quando eu estou no processo de definição muscular, que este não está visando competição, eu consigo me manter bem, me manter com um percentual de gordura bom e satisfeito comigo mesmo, sem que eu passe fome, por conta das estratégias nutricionais de aumentar o aporte de vegetais, né, de redução do consumo de alimentos ricos em gordura que de repente possam atrapalhar nesse sentido, do controle da refeição livre. Porém, em circunstância de pré-contest, ou seja, pré-campeonato... aconteceu há pouco tempo. Aí realmente tinha momentos que dava fome, que a fome apertava, que a gente tinha que ter um propósito forte para não abrir mão daquilo que é o foco. É aquela coisa, né? Tudo requer algum sacrifício quando você tem um objetivo a cumprir, né? Tanto às vezes profissional quanto na área do esporte, né? A competição ela te leva a buscar algo para que você obtenha um bom resultado ali e nem sempre é gostoso. E o que eu posso trazer de conselho para quem busca melhorar a composição corporal, reduzir o percentual de gordura, né, até mesmo reduzir o risco para doenças cardiovasculares, por exemplo? Antes mesmo de tentar restringir determinado grupo de alimento, que seja, busque por mudar o ambiente que você está inserido, né? Então, por exemplo, mudar o ambiente no sentido de se é com esse círculo de amizade que está me impedindo com que eu atinja meus objetivos, compartilhe o seu propósito para que eles também possam te ajudar, né? E espero, então, que eles entendam o fundamento para isso e te apoiem nessa jornada, né? Para que você não interrompa seu círculo de amizade com eles. Claro. Tá? Nossa geladeira. Ninguém traz alimentos
ultraprocessados, ricos em gordura saturada. A geladeira por si só não faz a compra. Sim. É a gente que leva para a cozinha e abrir toda hora a geladeira e se dar de cara com um alimento que você gosta muito pode ser algo bem tentador. Assim como ter alimentos altamente palatáveis à disposição a todo momento, por exemplo, um vidro transparente ali com biscoito recheado dentro, Então, pode ser um grande desafio. gente, quando o Léo veio aqui em casa fazer, né, me dar a primeira consultoria dele, ele viu um pote com rapadura dentro e com biscoitinho. Tinha outro com biscoito. Mabel também. Aí não teve jeito, falou, só esconde isso da sua visão. Hoje De fico feliz fato, que já não tá ali. não tá ali já desde aquela data. E de fato, se você olhar o vidro de rapadura, tá cheio. Sim. Se ele tivesse lá em cima, eu já tinha acabado com ele. O de biscoito, acho que eu nem mexi depois daquele dia. Famoso a oportunidade faz o ladrão? É, Acho que isso essa mesmo. frase se encaixaria. A minha mãe usava uma frase assim, o que não é visto não é desejado. Pode ser também. Não é? Também. Mas é isso. Então, eu ia te perguntar sobre dicas práticas e eficazes, né, para manter uma alimentação equilibrada e também, né, para se conter com esses desejos, né, que a gente tem. Eu posso listar também, além dessa mudança de ambiente, planejar momentos de indulgência, então, e ter isso de forma muito clara. Sim. Então, por exemplo, você não abre mão de uma cerveja, como Sim, você mesmo sim, disse, sim. se programe. Então, no sábado ou no final de semana eu vou me propor, eu combinei comigo mesmo que fazendo tudo da forma correta durante a semana em relação ao treinamento, a uma alimentação saudável, no final de semana eu vou me permitir consumir, por exemplo, 2 a 3 latinhas de cerveja, por exemplo, e de preferência aproveitando deste momento para socializar com os seus amigos. Sim, sim. Né? Geralmente a cerveja é nesse sentido É nesse mesmo. Ela é sentido. mais social Sim. mesmo, né? E definir pequenas metas também, para que sejam palpáveis, sejam visíveis de forma mais clara. Então, a pessoa que está com 120 quilos não cria aquela meta de perder 30 quilos. Sim, eu concordo. Crie metas mais alcançáveis para que você se motive a cada conquista. Eu concordo. Até tem um conhecido que eu achei bem interessante o que ele fez. Ele era obeso e ele consultou um médico para fazer uma cirurgia de redução, né, uma bariátrica. Né, do estômago. O médico chegou para ele e falou assim, beleza, mas para fazermos essa cirurgia você terá que perder peso. Aí ele raciocinou e pensou assim, se eu tenho que perder peso para fazer a cirurgia, vou me sacrificar quanto de peso? Tanto. E era um tanto considerável. Então eu não vou fazer a bariátrica. Eu vou perder o peso que eu preciso. E ele foi muito incisivo nisso aí. Hoje ele emagreceu, tem outros hábitos. Corre, caminha, faz academia. E tá bem. Entendeu? E a questão da bariátrica, inclusive, para quem não entende, ela está muito associada o poder da saciedade, porque a pessoa com um estômago menor, logicamente, ela se saciaria mais fácil. Só que se ela não muda comportamentalmente, né? Nem sei se eu falei o português correto. A parte comportamental. Igual a gente vê muito aí, né? A pessoa fez uma bariátrica e passaram-se 3 anos, ela já está retomando o peso que ela tinha, porque ela não mudou o comportamento interno dela de hábitos alimentares. Ela simplesmente, com as pílulas que a gente tem hoje, a gente tem uma pílula para dormir, uma para acordar, né, uma para emagrecer e por aí vai. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí a pessoa não muda seu estilo de vida e... Porque ela tem ali um milagre. Sim, né? E aí a pessoa, ela acaba por não saber ou não querer escolher os alimentos mais aconselháveis nesse momento, alimentos mais saudáveis, por exemplo. Se a pessoa com um estômago menor ainda assim consegue consumir um milkshake de 1.000 calorias, por exemplo, aí no final da noite consome mais algo, acabou o déficit calórico dela, a pessoa vai começar a ganhar peso novamente. Sim. E o estômago, ele é uma musculatura mutável, ou seja, pode se expandir novamente. Vai expandir novamente. E aí tudo aquilo que foi feito na bariátrica vai ser em vão. Sim. Bom, então a gente chegou ao fim aqui.
Foi um prazer estar aqui conversando. Tem alguma consideração final que você gostaria de falar para o pessoal? Pessoal, quem quer saber mais dicas relacionadas à parte de nutrição e mudanças do estilo de vida, acompanhe meu Instagram, @NutriTeixeiraLeo. Eu estou sempre tentando postar conteúdos por lá, seja no Reels como também nos Stories. NutriTeixeiraLeo. NutriTeixeiraLeo. Eu já sigo ele lá, tem muita dica legal. Inclusive, você e sua esposa fazem algo que é para justamente num dia que se pode fugir, né, desse controle, né? Pode falar também a respeito que são os cookies, né? Sim, a gente trabalha com a fabricação de cookies não tão convencionais, são aqueles bem recheados, padrão. A gente se espelhou muito também no fisiculturismo, então a gente tem o campeonato de fisiculturismo conhecido mundialmente que se chama Mr. Olympia, e a gente fez então o Mr. Cooks. E nele tem a divisão de categoria também, assim como no Mr. Olympia, o Mr. Open, que é um cookies de 200 gramas, altamente recheado ali com chocolate laca, Oreo, justamente para que você nos seus momentos de indulgência possa desfrutar de uma boa refeição livre. Sim, fantástico. E qual que é o Instagram para adquirir esses... @Mr. Cooks, MR Cooks, SJDR. Gente, períodos de indulgência. Períodos de indulgência. Períodos de indulgência. A gente tem que repetir. Inclusive, eu esqueci de trazer um para você, peço desculpas, mas... Não tá desculpado, não. para acompanhar esse cafezinho. Beleza, Léo. Então, foi um prazer falar com você. Nós vamos marcar mais vezes esse encontro. E se o pessoal tiver alguma dúvida, pode me mandar um e-mail no comercial @afabricadepodcast.com.br. Dúvidas relacionadas à nutrição também pode me chamar no direct, vai ser um prazer atender vocês. Fechou. Então, um grande beijo. E se você quiser produzir o seu podcast por conta própria, acesse afabricadepodcast.com.br. Vou te dar um monte de dica. Acesse também as minhas redes sociais, @afabricadepodcast e @Alex Fonseca Studio. Tem também o Coffee with Rock, que é um podcast que eu tenho contações de histórias sobre o rock. Esse eu acompanho. É massa. E toco música também. Beijo. Tchau, até a próxima. Fábrica de podcast.